boa noite, pessoal. Uma boa noite a todos. Bênção aos mais velhos, bênção aos mais novos. Eu sou Alessandra Ortiz, dirigente do Centro de Luz, Paz e Amor. E eu vim hoje aqui, gente, contar uma história para vocês. A espiritualidade, ela trabalha de uma maneira incrível. Na minha vida, sempre a espiritualidade me trouxe situações que tem muita coisa assim, gente, na minha vida que aconteceu, né, no espiritual, que muitas vezes eu não comento, eu não falo, são poucas pessoas que sabem, porque eu sei que tem muitas pessoas que não acreditam, né? Se a gente falar, as pessoas vão duvidar, vão dizer, não, tá mentindo. Mas eu não me importo com o que as pessoas pensam. Eu sei das experiências que eu tive, as coisas que acontecem na minha vida, na minha volta. E a espiritualidade vem me mostrando isso há muito tempo, né? É incrível o que a espiritualidade faz, o modo que ela faz, o jeito que ela traz. E eu tive muitas experiências na minha vida no espiritual que me trouxeram coisas assim, presentes e bênçãos e também situações assim surreais, né? Mas como meu irmão diz, meu irmão sempre fala assim, tem coisas que a gente tem que guardar com a gente, né? Tem coisas que é íntimas da gente, né? Tem coisas que tem que ficar com a gente, porque as pessoas não têm muitas vezes o entendimento, muitas vezes têm outra crença, muitas vezes não acreditam. Então tem coisas que é nossa, que basta a gente saber, a gente que passa, a gente sabe. Eu tive muitas experiências assim, gente, incríveis, que a espiritualidade aconteceu comigo, né? E uma dessas experiências eu quero dividir com vocês, né? Uma delas, né, em meio a tantas que vem acontecendo na minha vida. Uma delas que eu vou contar hoje para vocês é sobre a Jurema Sagrada. Essa religião, né, que é uma outra religião não Umbanda. Gente, eu nunca tive acesso a Jurema, né? Eu tinha ouvido falar na Jurema Sagrada, claro, né? Algumas vezes a gente tá vendo algo, aparece, às vezes até na televisão, né, num programa de TV, muitas vezes tu abre ali, né, o YouTube e tu tá vendo um vídeo e de repente aparece, né, a gente tá pesquisando, tá estudando, tá trabalhando e aparece, te chama atenção, tu dá uma olhada, tu conhece porque tu já ouviu falar, porque tu viu numa imagem, num vídeo, num documentário, porém eu nunca tive acesso. Não foi algo assim que eu explorei, que eu estudei, que eu quis aprender, né? Eu sabia que existia, mas eu não sabia fundamentos, raízes, né? E quando eu soube que eu seria dirigente, porque eu não tinha pretensão de ser cacica, gente. Nunca imaginei que eu fosse ser cacica. Eu sempre fui médium, desde muito nova. Sempre trabalhei com as minhas entidades, mas eu não pensava em ter casa de religião, né? Não tinha essa coisa assim, de ter uma casa, de abrir uma casa. Tanto que eu me afastei, depois que eu saí da casa da minha sogra, eu me afastei um bom tempo de casa de religião. Eu visitava, participava às vezes, mas eu não ia com frequência. Eu tive muito tempo, né, na casa da minha sogra. Mas, como eu disse, eu sempre trabalhei para as pessoas, né? Quando os pais tinham que chegar, chegavam, tinha algum problema, alguém precisava, os pais vinham, chegavam, faziam o que tinha que ser feito, se retiravam e a vida continuava, né? Eu não tinha aquele compromisso, eu sempre tive com o meu espiritual, sempre tive muita fé, sempre
Eu fui uma pessoa muito intuitiva, sempre seguia a minha intuição, fazia as coisas que os pais me pediam, mas eu, durante um tempo, eu me afastei, né, de casa de religião, não do espiritual. Então, o que que acontece, gente? Quando eu soube que eu seria dirigente, porque as coisas foram acontecendo, os pais foram me preparando 2 anos antes, mas eu já venho trabalhando há 30 anos para as pessoas, atendendo. Sempre a espiritualidade te traz as pessoas, tu nem tá esperando, as pessoas não sabem que tu é médio e de repente as pessoas param na tua frente e pedem ajuda sem saber que tu benze, que tu atende. A gente, principalmente a gente que é médio de cura, né? As pessoas vêm te pedir ajuda, te pedir socorro sem saber, sem tu falar nada. Se as pessoas não falar comigo sobre religião, sobre espiritualidade, eu não fico falando, gente. Eu passo o dia inteiro conversando com vocês, vários assuntos, e nem toco em assunto. Muita gente não sabe que eu sou cacique. Mas as pessoas vêm diretamente para mim, né? Parece que está escrito na testa. Eu não saio de guias na rua, saio só se eu tenho que entregar algum trabalho, se eu estou fazendo algum trabalho. Caso contrário, eu tenho minhas seguranças aqui no meu pulso, no meu pé, mas eu sou super discreta, assim. Eu tenho prazer de falar que eu sou um bandista, que eu amo a minha religião, e quando eu estou conversando com qualquer pessoa sobre religião, eu sempre falo sobre a minha com todo amor e respeito todas as religiões, mas eu não sou o tipo de pessoa que fico me apresentando, eu sou dirigente. Se a pessoa não me perguntar, se a pessoa não estiver falando sobre o assunto, se é uma pessoa neutra, se eu estou numa situação, numa ocasião, num momento que não esteja envolvido nenhuma situação religiosa, se a pessoa não me perguntar, a pessoa não vai saber, né? Porque não é porque a gente sabe do compromisso que a gente tem, mas a gente não tem que achar que as pessoas estejam na mesma energia, na mesma situação, buscando o mesmo caminho. Então, eu sei separar bem as coisas. Mas as pessoas acabam sempre chegando até mim, de um jeito ou de outro. Vai uma conversa aqui, outra lá, que cai ali. E aí começam a conversar, tu conhece, tu sabe de algum lugar, tu sabe quem faz tal coisa. É sempre assim que acontece. Mas o que eu queria falar para vocês é sobre Jurema Sagrada. Quando eu soube que eu seria dirigente, que os pais vieram me preparando, os pais me deram todas as linhas que teriam na minha casa, né? Inclusive, eu tenho linhas na minha casa que as outras casas que eu pertenci não tocavam. E tem entidades hoje que eu trabalho que eu não trabalhava lá atrás. Eu tenho uma egrégora enorme, minha egrégora é muito grande. Mas tem entidades que eu não trabalhava lá atrás. Eu comecei a trabalhar agora, junto com a minha casa. Então está sendo um processo para mim também, porque eu estava muito acostumada com meus pais de frente, né? Seu Caveira, seu Rompimato, Mãe Maria Padilha. Eu sempre trabalhei com a avó Maria, com a Silvinha, que é o meu Cosme. Com a Maria Bonita eu já trabalhava, que é a cangaceira, porém a cigana, os malandros, essas outras entidades, a rainha, seu João, seu Meia-Noite, foram entidades, a Esmeralda, a Janaína. Eu trabalho com uma cabocla de Oxum, trabalho com um caboclo de Xangô. Então foram entidades que com a Jurema eu já sabia, eu já trabalhava com a cabocla Jurema. Mas a maioria que eu trabalho hoje foram vindo, né, com o tempo. A primeira entidade que eu trabalhei foi seu Rompimato. Depois o seu Caveira, a Mãe Maria Padilha e o seu Caveira, praticamente chegaram juntos. Então assim, gente, o que eu ia dizer para vocês? A Jurema, quando veio para mim, os pais disseram, terá Jurema Sagrada. Eu disse assim, como assim eu terei esse Jurema Sagrado? Se eu não tenho acesso ao Juremê, né? E eu não compreendia muito sobre a Jurema, né? Então, claro, né, eu fui tentar saber um pouco sobre a Jurema. Eu preciso saber dessa raiz, né? Quem é Jurema Sagrado? Que religião é essa? Eu sabia que era um culto, que era uma religião, mas eu não tinha acesso. Eu
procurei alguns documentos, né? Que a gente sempre procura documentos assim, que a gente sabe que tem uma certa credibilidade, que é algo assim, né? Que é, como é que eu vou dizer? Que tem documentos ali, né, gente? Que tem confirmações, que é algo assim real e que, né, é algo que não é tão aberto, até porque Jurema não é muito aberta, né? Então, assim, eu procurei documentos, né, que eram concretos, né? Algo assim que era bem sério, vou colocar assim, né? Algo assim que era documentado, né? E que tinha uma grande credibilidade. Então eu li um pouco sobre a Jurema, né? Queria estudar um pouco essa raiz, mas muito pouco eu soube, muito pouco mesmo. Até porque a Jurema, em determinados lugares, né, ela é cultuada diferente, aqui no sul mesmo ela é cultuada diferente. A gente tem que adaptar muitas coisas, né, porque Jurema é uma outra energia, é um outro caminho, é uma outra doutrina, é um outro fundamento. Então, assim, a Jurema, em cada estado, o culto a Jurema é diferente, né, do que lá onde foi desenvolvido, nascido, criado, trabalhado. Mas a gente sabe, né? Os fundamentos são os mesmos. O respeito, o Jurema é algo assim muito forte, né? Muito sério, como toda religião, como toda doutrina espiritual. E o culto a Jurema para mim foi algo assim, como assim, né? Sou uma médium de Agira, tô acostumada a trabalhar, trabalho com todas as linhas, Preto Velho, Cosme, Exu, Caboclo, mas Jurema, como as bruxas, sabia que tinha uma afinidade muito grande, mas também não tinha desenvolvido, como a mesa, né? Não sou kardecista, né? Eu trago um pouco do kardecismo, porém eu não estudei para ser kardecista, né? Claro que eu tive que estudar, né, gente? Eu tive que ler, tive que estudar, mas a minha mesa não é uma mesa kardecista, é uma mesa alternativa, onde eu recebo espíritos que vêm dessa linha, porém não é uma mesa alternativa, né? Traz a linha kardecista, porém eu digo que é uma mesa alternativa porque eu não fiz um estudo, um tempo determinado de estudo. Então, uma mesa alternativa onde eu sou, no momento, a única médium da mesa, porque meus filhos são todos da gira, né? Mas eu tive que estudar, claro. E a Jurema, eu fui nesses documentos bem confidenciais, muito sérios ali, para entender um pouquinho sobre essa raiz sagrada, né? Sobre esses cultos a Jurema. Eu soube muito pouco e não me aprofundei muito, porque eu sou muito assim, gente. Eu aprendo muito com os meus irmãos, volto a dizer, às vezes eu assisto uns vídeos no YouTube, eu acho muito bacana, eu acho legal, a gente está sempre aprendendo, a gente tem que aprender de tudo um pouco, ainda mais eu que trabalho com tantas linhas diferenciadas, agregadas aqui em casa, eu tenho que saber de tudo um pouco, estudar mesmo, entender, compreender. A gente aprende muito nas práticas, mas a gente tem que estar sempre aprendendo. E a gente aprende muito com as experiências dos nossos irmãos, né? Ainda mais quando a gente não cultua, não é algo que, né, a gente esteja acostumado, que a gente participe. Jurema eu nunca tinha participado, então eu disse, como assim, para meus pais? Como assim? Sempre, né? O como assim, né? Terá Jurema Sagrada, né? Será uma linha de trabalho que tu vai ter na casa. Então eu questionava muito. Como eu vou ter Jurema se eu não compreendo nada de Jurema? A gente mora aqui no sul, eu nunca participei de um culto. Existe toda uma iniciação, uma preparação, 14 anos para se aprontar na Jurema.
E eu fiquei assim, né? Mas mesmo questionando, eu sempre tive muita fé e meus pés no chão, né? Se eu falasse para qualquer pessoa vai dizer: isso é coisa da tua cabeça. Tá criando situação, quer inventar moda. Não, gente, isso é uma coisa que eu não faço, nunca fiz. Foi trazer coisas da minha cabeça, foi fazer coisas assim que eu imagino, que eu olhei na internet, achei legal, vou trazer para mim. Não, eu sou uma pessoa muito raiz. Meus pais foram feitos lá atrás, né? Ainda trago as raízes, né? Uma ancestralidade bem antiga. Eu ainda trago muito das casas que eu estive. Eu fui preparada lá atrás. Eu tenho quase 50 anos, era bem diferente. As coisas eram bem diferentes, até nossas preparações, nossos rituais, nossos cruzamentos. Hoje em dia é bem diferente, a gente teve que adaptar muita coisa mudou de lá para cá. Mas eu sigo as raízes e fundamentos, ainda trago, né, de lá de trás. Eu conservo muito, né, certos fundamentos, certas doutrinas que eu trago na minha casa. Porém, muita coisa mudou, né? A gente tem que se adaptando com o tempo, com a vida, com tudo, né? E as pessoas. Hoje as coisas estão muito diferentes. Eu ainda trago a minha raiz ali. Então, assim, gente, o que que acontece, né? Bom, na hora certa eu vou receber, porque eu recebo sempre no espiritual tudo. Eu sou preparada dormindo, eu enxergo as coisas acontecendo, eu tenho experiências na minha vida, na minha parte espiritual, muito chocantes, muito fortes, né? E os pais gritam hoje, amanhã a coisa acontece. Os pais falam de manhã, de tarde a coisa tá ali. Os pais falam de manhã, de noite eles me mostram, sempre foi assim. É, aí não tem como ser coisa da minha cabeça, porque a coisa acontece mesmo, gente. E é de verdade. Comigo é assim, né? E Jurema foi assim, gente. Foi uma situação que veio sem eu entender, sem eu compreender. E tudo tem a hora e o tempo certo. A minha casa foi preparada, foi feito todos os assentamentos. Eu fiz todas as minhas obrigações, porque eu já tinha feito meus cruzamentos, meus pais já eram cruzados, já era pronta, porém eu tive que me fortalecer, minha preparação foi outra, porque meu cacique já não vive mais nesse mundo, né? Então eu tive que foi tudo muito preparado, direcionado, firmado, e quando a coisa aconteceu, que foi acontecendo cada passo de uma vez, foi sendo tudo desenvolvido, preparado, organizado. Primeiro foi no espiritual foi feito e está sendo feito, né? E na continuidade, né, as coisas foram acontecendo e já começaram as preparações, né, as direções, né, a intuição vem, os pais gritam, é isso que tem que fazer, eu fui preparando tudo como tinha que ser, mas sem entender muito, sem saber muito, porque eu não sou mesmo de estar pesquisando, olhando, lendo, porque não adianta a gente ir na internet pesquisar, claro que estudar nunca é demais, a gente tem que ter a compreensão, mas não adianta eu tentar fazer ali, porque vai chegar aqui a coisa é diferente, chegar ali na hora é outra energia, a situação vem, a intuição vem, é tudo determinado, tem que fazer isso, e eu vou lá e faço, daqui a pouco já não é mais eu que estou ali, é bem assim que acontece, então para mim não adianta, não adianta, né, então foi acontecendo, fui fazendo o que tinha que ser feito, foi tudo sendo firmado, preparado, tudo na hora certa, tudo no tempo certo, na lua certa. E eu fui conversando já com os filhos da casa, preparando eles. Nós teremos assim, teremos tais linhas na casa. Essa linha ainda não está sendo desenvolvida, tem um tempo certo. Nós precisamos preparar aqui. Nós precisamos primeiro estar com isso aqui pronto. Primeiro nós temos que fechar esse espaço aqui para depois concluir aqui, para depois chegar até ali. Foi tudo feito assim minuciosamente. E quando chegou perto, gente, das minhas obrigações, né? Que eu fiz as minhas obrigações, tinha uma obrigação na casa. Então, Pai Benedito, eu recebo Pai Benedito na mesa. Ele é o mentor da mesa também. Só que o Pai Benedito na mesa, ele chega, né? Ele trabalha ali na mesa, né? Na mesa a gente não firma vela, é só um copinho com água.
Ali o Pai Benedito chega, né, e ele trabalha ali na mesa, traz muitas mensagens, gente queridos, traz muita mensagem dos mentores das pessoas. Esse é o trabalho do Pai Benedito na mesa, né, trazer uma mensagem daquele mentor, daquela pessoa ali que precisa ouvir uma mensagem do um ancestral, ele traz, né, ele psicografa na mesa, é muito bonito. Mas o Pai Benedito começou a chegar, né, determinado tempo, tinha um dia certo, e ele chega também, ele está nos trazendo todo o estudo, toda a doutrina da Jurema. E quando ele chega para nos dar a doutrina, ele chega sentadinho, ele toma a cachaçinha dele, que na mesa é bem diferente, né? Na mesa não tem bebida, é só um copo com água. E Pai Benedito, quando chega para dar a doutrina, né, de Jurema Sagrada, ele que está nos dando todos os passos, toda a direção, todos os ensinamentos. Então, ele foi trazendo e houve uma obrigação na casa, uma firmeza que eu precisava fazer. E foi nos meus 21 dias de obrigação na casa, né? Teve um espaço separado, porque Jurema faz parte da casa, mas cada ritual é bem diferente, os rituais, tudo. Embora a gente trabalhe com os nossos guias, porque para a gente começar os rituais de Jurema, sempre, né, os Exus chegam primeiro para limpar o ambiente, depois chegam os caboclos por escala, porque é uma escala, são determinados caboclos que chegam por escala para equilibrar o ambiente, para depois a gente começar a fazer a chamada na Jurema. Então, a gente trabalha com caboclo e com Exu antes de começar os rituais da Jurema, para equilíbrio e para limpeza, sempre. Para preparar para os mestres e para as mestras poder passar. Então, os guardiões chegam os caboclos para depois fazer a chamada. E cada ritual é um ritual, cada lua é um ritual diferente, né? Então, assim, gente, nesse dia que eu estava fazendo essa obrigação, né? O meu filho carnal, que é meu filho de corrente, ele estava fazendo uma viagem lá para cima, passando o Ceará. Ele estava numa expedição, ele é arqueólogo, e ele foi chamado para fazer um campo, e ele foi. Então, na semana que eu estava de obrigação, nesse campo, ele disse que o campo que ele estava fazendo era uma mata fechada, e ele disse que quando ele pisou lá é um lugar muito quente, porque a raiz de Jurema só dá em lugar muito quente, né? Por isso que não dá aqui no sul. Ele estava lá, porque existe uma raiz, gente, que é o maior sacramento de Jurema, onde é preparada essa raiz sagrada. Ela é feita, ela é plantada, ela é preparada, ela vai debaixo da terra, ela foi plantada, enrolada nas folhas de bananeira, ela fica tantas luas ali, depois ela é retirada para fazer esse ritual da bebida, onde a gente se conecta com os ancestrais, né? E nós estamos nos preparando. E até chegar a este ritual, nós passamos por vários rituais. A gente tem que se preparar antes. Então, nós estamos numa iniciação em Jurema Sagrada. Já foi preparada aqui a bebida. Tá ali. Já enterrada, já foi retirada debaixo da terra. Já tá tudo pronto, foi tudo preparado. E tudo tem o tempo e a hora certa. O cigarro tá apagando toda hora. Então, assim, gente, o meu filho foi passando o Ceará e ele disse que chegava na mata e vinha os pontos, né? Os cantos.
pisava na mata e vinha aqueles cantos, né? E um dia ele conversando, porque ele foi trabalhar lá, e muitos que moram lá nesse lugar, que conhecem a raiz de Jurema, conhecem, eles vivem lá, eles trazem, eles nem conhecem a Umbanda direito, eles não entendem nada sobre a Umbanda, não entendem nada, não compreendem nada, mas eles têm, né, essa conexão, né, com a natureza, com Jurema, com os encantados, né, eles têm, faz parte da cultura, né, e o meu filho conversando, esses rapazes foram convidados porque eles conhecem a mata, né, então eles trabalham sempre que os arqueólogos vão, sempre, como eles conhecem a mata, eles, né, eles ajudam, auxiliam, né, os arqueólogos. E o meu filho conversou com ele, né, falando com ele sobre... Chegou no assunto de Jurema, né, raiz, Jurema preta, né, e o meu filho passou. E o meu filho disse que, em determinado dia, entrou na mata e veio no pensamento dele, ele não tocou o assunto, não tocou com o assunto de nada, de raiz, de religião, nada. E ele estava com pensamento, aquela energia, ele disse na mata, e o rapaz disse assim, é aqui. Sem ele falar nada. E foi entrando mata dentro, assim, ó. E foi, gente, foi indo, abrindo a mata, e ele disse, chamou ele, tá vendo essa raiz? Essa aqui é a Jurema preta. E ele pediu licença e deu, né? Retirou, né, um galho dessa raiz e deu pro meu filho. E o meu filho tinha que ficar 2 meses nesse lugar, gente, 2 meses nesse lugar. Porque a gente questionava como a gente vai ter Jurema se a gente não tem a raiz. Como vai ser se a raiz não dá aqui no sul? Como vai ser? Até minha mãe questionou, como tu vai ter Jurema sagrada se tu não tem a raiz? Eu dizia para minha mãe, os pais sabem o que fazem. Se eles estão nos preparando, né? Tá sendo tudo feito. Os pais estão nos dando toda a direção. Na hora certa a gente vai saber, algo vai acontecer. Então, gente, meu filho recebeu essa raiz de pessoas que viviam nesse lugar, conheciam, né? Sabiam. E o meu filho teria que ficar 2 meses nesse lugar. Um dia após o meu filho receber essa raiz, o escritório ligou para ele e antecipou a volta dele, a vinda dele. Brian, tu não vai fazer essa portaria, tu vai retornar, que a gente vai precisar de ti lá. E ele não esperava, porque já estava sendo tudo preparado, estava tudo certo para ele ficar uns 2 meses lá. E ele não comentou nada, vou fazer uma surpresa para minha mãe, vou chegar com a raiz. Gente, ele chegou numa sexta-feira de manhã e ele não falou nada da raiz. E eu não comentei nada que eu estava numa firmeza de Jurema, porque eu estava já numa obrigação de 21 dias, poucas pessoas estavam nesse dia no terreiro, e era até num outro lugar, num outro espaço, né, que eu estava. E eu estava fazendo uma firmeza para Jurema que me foi pedido, foi gritado na sexta-feira. E não comentei nada com meu filho. E ele não comentou nada comigo que ele estava voltando. Eu estou assim, gente, com as firmezas prontas, assim, dentro do terreiro, né? Tudo pronto. Eu estava preparando tudo. O meu filho entra com a raiz no dia da minha obrigação, no dia que eu estava fazendo a firmeza da Jurema. Sem eu falar para ele, sem ele me falar nada, ele disse, mãe, te dou um presente. Eu estava sentado e ele entrou
com a raiz sagrada de Jurema Preta. E eu estava na obrigação dela. Então, gente, a espiritualidade, ela faz comigo sempre essas coisas assim que não tem explicação, gente. Não existe uma coincidência. Ele precisava ficar 2 meses lá. Ele chegou exatamente no dia que eu estava de obrigação e ele não sabia que eu estava na obrigação de Jurema e eu não sabia que ele ia chegar. E na hora que eu firmei o trabalho, ele entra na porta com essa raiz. Sagrado seja, gente. E aí nós entendemos como viria essa raiz para nós. Veio. Então, gente, tem coisas que não tem explicação, que a espiritualidade não tem explicação. E como essa história que eu contei para vocês, muitas coisas aconteceram na minha vida. Muitas coisas de eu sonhar e acordar. Situações acontecerem, dos pais me gritarem, me mostrarem. Muita coisa eu enxerguei, muita coisa eu ouvi. Muita coisa eu escrevi, sem saber o que estava escrevendo. E depois eu tive a resposta. E a resposta veio. E Jurema Sagrada foi assim, gente. Aconteceu a espiritualidade mostrando, né? Porque tudo tem um porquê. Por que eu? Por que aqui no Sul? Por que no Centro de Luz, Paz e Amor? Por que eu, né, cultuar Jurema, que eu nunca tive acesso, não tinha nenhum conhecimento direto, já tinha ouvido falar, já tinha visto. Mas por que eu, gente? Qual a explicação, qual a lógica? Então, gente, tem coisas que acontecem na vida da gente que a espiritualidade faz, ela tem um caminho que a gente não entende, que a gente não compreende. A gente pensa assim, como isso vai acontecer? Cansei de acontecer, gente, eu tenho que fazer uma obrigação e eu não ter dinheiro para comprar as aves. Porque quando a gente faz uma obrigação, não é só as aves, né, gente? Tem as bebidas, tem os fumos, tem as comidas, tem os alguidar, tem as ervas, tem as velas. Então, assim, de eu não ter tal lua, tu vai fazer tal coisa. Eu dizia assim, bom, como é que vai ser? São tantas aves. Eu pensar, quebrar a cabeça, mas o que eu vou fazer? Chega na hora, gente, aparece, os bichos vêm. Quando tu vê, muda um dia pro outro, a coisa acontece, se abre uma clareza e tá tudo ali. Tá tudo ali. Eu olho assim, às vezes, pá, né, tô meio apertada, né? Eu preciso de velas. As velas estão acabando. Eu penso assim, preciso de vela verde, preciso de vela vermelha. Daqui a pouco, gente, chega alguém com um pacote de vela verde, já chega 2 pacotes de vela vermelha. É tudo assim. É tudo assim. Eu ganhei, gente, as minhas 2 Iemanjá grande, né? Eu tinha todos assim médio. Aí eu ganhei 2 Iemanjá grande, né? Eu sou filha de Oiá, filha de Ançã. Ganhei as 2 mães maior, assim. E ganhei de presente a mãe Oxum, também, maior. Aí eu pensei assim, gente, né?
Eu tinha recém comprado a mãe Nanã, né? A mãe Nanã média, né? E eu digo assim, eu tô com as mães Iemanjá, tô com a mãe Oxum, mas a minha mãe Iansã, que é a dona da casa, é pequena. As mães tudo grande. Tem que dar um jeito de trazer a minha mãe um pouquinho maior para casa. Eu pensei, gente, 3 dias depois, eu fui jogar para uma moça e conversa vai, conversa vem. Porque assim, depois do jogo, a gente fica conversando, as pessoas ficam, muitas vezes ficam assim um tempão, né, conversando após o jogo. E conversa vai, conversa vem, essa moça disse assim para mim: "Tu sabia que eu ganhei uma mãe Ançã linda? Ganhei de presente." Eu disse: "Ai, que legal", eu disse para ela. "Coisa linda, minha mãe, né?" E ela disse assim: "Mas eu vou te falar uma coisa", ela disse. "Ela é linda, ganhei da minha tia me deu de presente. Mas assim", ela disse, "ela não foi batizada, ela não foi cruzada. Eu nunca firmei uma vela para ela, porque eu vou na religião, eu visito, vou para tomar passe, mas eu não tenho firmezas na minha casa. Eu faço preces, mas eu não tenho santos na minha casa, né? E eu não tenho um altar na minha casa. Ela tá lá, eu recebi, foi um belo presente que ela me deu, mas eu nunca fiz nada. Eu nunca levei para nenhuma casa para batizar." Eu falei: "Ai, mãe Oiá", eu falei assim, "é minha mãe", eu disse para ela, essa grande mãe. Ela disse assim: "Tu te importa se eu te der de presente? Ela é grande assim, do tamanho da mãe Oxum que tu tem aí." Eu olhei para ela e comecei a rir. 3 dias, gente, 3 dias. Eu olhei e comecei a rir. Eu digo: "Claro que eu quero ela de presente." 2 dias depois, a mãe Ança chegou aqui em casa, do tamanho que eu queria. E assim são várias situações. Ontem mesmo aconteceu uma parecida com essa. Por exemplo, eu tinha que fazer 4 bandejas para o Bará. Aí eu fui no supermercado, gente. Fui no mercado, porque eu não ia fazer ontem. Eu tinha umas firmezas para fazer. Eu ia fazer na próxima semana. Mas como eu mexi na casa do Bará, eu digo: eu vou no supermercado, já vou comprar as coisas que eu preciso e já vou arriar as bandejas. Não vou fazer semana que vem, é hoje. E fui no mercado, linda de bonita, fui fazer umas comprinhas para casa, comprei umas carnes para semana, tranquilo. Cheguei no mercado, bom, vou fazer uma bandeja de frutas, vou fazer a outra bandeja doce, vou fazer a outra com bife e vou fazer a outra, né, do meu pai Bará, que eu faço sempre, com a manga. Cheguei lá, as mangas estavam horríveis. Eu digo: eu não vou levar. Como é que eu vou fazer uma bandeja pro Bará, Senhor dos Caminhos, e colocar uma fruta que tá bem passada? Não vou levar. Só que já era um horário, gente, que a fruteira já estava fechando, né? Os mercados na volta, né? Já não tem determinadas frutas. Aí eu pensei para mim: bom, hoje é sexta, né? O que eu vou fazer? Vou fazer segunda-feira, que é o dia. Vou fazer segunda. Cheguei em casa, pensei: bom, não era para mim fazer hoje, vou fazer. Tava com tudo, milho, pipoca aqui, tudo aqui para fazer. Comprei os doces, comprei
as frutas, o bife já estava ali para fazer, comprei a vela de 7 dias, as bebidas, tudo ali para servir. Pensei, vou fazer na segunda, não era para fazer hoje mesmo. Aí pensei, né? Pô, tava tão lindo no dia que a gente fez a abertura de caminho, aquele peixe pro Bará. Ficou tão bonito o peixe, né? Poderia botar o peixe pro meu pai. Daqui a pouco o pai dos meus filhos ligou. Ele me chama de Neguinha. Neguinha, que ele tá trabalhando lá, né? O serviço dele, tem um amigo dele que trabalha, né? Com peixes. E aí ele disse assim, Neguinha, vou te falar uma coisa, ganhei uns peixes. Vou aí hoje fazer um peixinho, o que tu acha? Vou fazer uma jantinha. Ainda comentei com ele, olha, vou te falar uma coisa, podes até fazer a jantinha aqui em casa, mas hoje tem trabalho, hoje vai até tarde, a gente vai trabalhar, não tem problema. Vou para aí, vou preparar os peixes. Mas eu nem passou a história do peixe. Daqui a pouco eu comentei com ele, eu vou fazer as bandejas pro Bará, mas vou deixar para fazer na segunda, porque a manga tava muito passada e já fechou, amanhã é sábado, em vez de fazer amanhã, já vou fazer na segunda-feira. Ele disse assim para mim, tu sabia que eu peguei aqui os peixes, aí ele mostrou a sacola de peixe, aí ele disse assim, vem um peixe diferente, um peixe com couro, né? Ele disse assim, vem um peixe diferente, um peixe bem bonito. Ele disse assim, tu não quer colocar o peixe? Eu falei, não, aí eu falei assim para ele, deixa eu ver teus peixes. Ele falou, tem um diferente aqui, um bem bonito. E eu pensei no Pai Bará, eu disse para ele, fazer uma bandeja com esse peixe. Ele falou assim, mas esse aqui é para ele mesmo, porque esse é o peixe dele. Tô levando para ti aí o peixe. Aí eu fiz ontem, gente, preparei as bandejas e já coloquei o peixe. Já fiz, assei, coloquei, levei. E assim, gente, é tudo. É tudo. Eu olho assim, tá terminando as velas. Daqui a pouco chega 4, 5 pacotes, gente, de vela. É sempre assim. Na hora da obrigação, na hora dos trabalhos, na hora do serviço, não falta. Graças a Deus. Por isso que eu digo, a minha casa é muito abençoada. A gente não tem, chegar na hora, a espiritualidade dá um jeito. Chega um irmão, chega outra pessoa para agradecer algo que deu certo, é um ligando, o que tu tá precisando, é outro ligando, vou ir aí, tá precisando de alguma coisa, o que eu levo? E é incrível, gente, não falta e a gente conclui esse trabalho sempre, graças a Deus. Outra coisa, gente, o pessoal vem para casa em serviço, desempregado, e sempre o pessoal entra, não dá um mês, o pessoal tá trabalhando, o pessoal tá se virando, às vezes não chega ao trabalho direto, chega na continuidade, mas sempre aparece uns bicos, a pessoa consegue se manter, aquilo que a pessoa precisa. Então, assim, gente, por isso que eu falo assim, tem coisas que não tem preço, gente. Não tenho, não tenho, e chega na hora, a coisa vem. Todas as minhas obrigações, né? Toda vez que eu precisei de uma ave, que eu precisei de um bicho, que eu precisei, chegou na hora, a gente despencou, né? Veio, vou te dar. Eu quero fazer um agradecimento, eu quero te ajudar, deixa que esse é do meu pai, eu vou comprar para ti. Sempre, gente, aparece trabalho, aparece jogo, chega a cair assim, tô 4, 5 dias sem jogar, tem tal trabalho na casa, aparece 2 jogos, 3 jogos, 2 dias eu jogo e consigo fazer o que eu tenho que fazer. Graças a Deus, graças aos pais. Isso o que significa, gente? Que a gente está caminhando certo, que a gente está fazendo o que é correto, que a gente está fazendo o nosso melhor, que a gente está
merecendo, porque a gente não passa por cima de ninguém, a gente não usa de uma situação para conseguir o que a gente quer, a gente não inventa situação para concluir algo que a gente precisa, a gente não tira da mesa de um irmão, deixa faltar para fazer algo que a gente tem que fazer. Os pais nos ajudam a gente nos manter e nos dão condições para a gente poder trabalhar. E quanto mais a gente trabalha, mais a gente faz, a gente consegue se manter. Então, gente, eu contei um pouquinho, falei um pouquinho para vocês sobre isso hoje, porque eu achei assim, falei só da Jurema, porque aconteceram muitos fatos, muitas situações na minha vida, que se eu contar, vocês vão dizer, ela tá mentindo. Como meu irmão diz, tem coisas que tem que guardar para ti, é teu, né? A gente tem vontade de dividir com o mundo as coisas que acontecem, coisas lindas que já aconteceram na minha vida. Mas se eu contar para vocês, muita gente vai pensar, será que é verdade isso? Mas eu sei, gente, Deus sabe também, o universo. Né? Eu sempre digo, o universo me sustenta, e é verdade, gente. Eu posso estar assim sem uma moeda. Eu me acordo de manhã com o meu pensamento, eu agradeço e eu não esquento a minha cabeça. Vai dar tudo certo. Eu tô correndo, tô trabalhando, eu tô fazendo, eu tô pelo certo. Eu saio para trabalhar, eu faço faxina, eu cuido de pessoas. Eu tô sempre pronta, pois eu consigo vencer, gente. Né? Quando não se tem um a mais, sempre se tem o necessário, né? E eu sempre consigo tudo que eu quero, graças a Deus. Tudo que eu quero na minha vida eu consigo. É com batalha, não é do jeito que eu quero, às vezes não é rápido, às vezes eu penso desse jeito, não acontece desse jeito, mas ali acontece. Não é do jeito que eu pensei, mas vem. Tudo que eu quero na minha vida acontece, graças a Deus. Isso é fé, gente. Isso é fé e também a gente trabalhar junto. Não é só querer, a gente tem que colocar a nossa vontade, mas a gente tem que fazer o nosso melhor, né? Nosso melhor é a verdade, gente. Né? Não é a gente criar situações para conseguir o que quer, não é a gente inventar uma historinha para conseguir o que quer, porque eu volto a dizer, a espiritualidade ninguém engana. Né? A gente engana a gente mesmo, mas a espiritualidade ninguém consegue enganar. E eu sou prova viva disso, gente, que o que eu preciso eu tenho e o que eu quero eu consigo, graças a Deus. Só não vou ter aquilo que não é para ser para mim. Tem coisas que não é para ser pra gente, né? Mas quando a gente caminha pelo certo, faz o melhor da gente, quando a gente cumpre, né? E cumpre de verdade, né? As coisas acontecem, gente. E eu sou prova viva que desde que eu abri a minha casa, desde que eu comecei esse trajeto que eu decidi assumir esse compromisso e me dedicar e fazer o meu melhor, a minha vida melhorou, gente, 100%. Tem coisas que eu ainda tenho que melhorar, tem coisas que eu ainda tenho que arrumar, tem muita coisa para organizar, mas dentro desse tempo eu aprendi muita coisa e muita coisa vem acontecendo na minha vida. E eu só tenho que agradecer aos meus guias, essa casa, a Deus acima de tudo, a meus orixás, né? Só agradecer, gente, porque realmente é real, né? A espiritualidade, ela tem uma maneira de fazer que as coisas aconteçam e acontecem. E na hora certa tudo vem, gente. Então eu queria passar aqui para conversar com vocês, contar um pouquinho. E tem muitas histórias ainda para me contar para vocês, dividir com vocês, né? As minhas experiências, experiências dos filhos. E é muito gratificante, gente. É muito gratificante mesmo, né? Porque é verdade, né? Não é uma fantasia, né? E eu sou prova viva disso, né? Que a espiritualidade já fez com a minha vida, me trouxe para a vida. A espiritualidade me fez ser gente. A espiritualidade fez eu amadurecer e eu mudar muitas coisas dentro de mim.
me ensinou a perdoar, a me perdoar, né? E eu tenho muito que trabalhar, porque eu erro muito. Eu tenho as minhas coisas como todo mundo tem, mas eu sinto que eu tô muito melhor, né? Ainda tem muito que mudar, mas eu tô trabalhando bastante, gente, né? E essa casa para mim tem sido um aprendizado muito grande e para muita gente também. E eu tô vendo, gente, as mudanças e as vitórias, né? Tem coisas que não tá nas nossas mãos, é como os pais me dizem, nem tudo tu vai poder resolver. Tem coisas que tu não vai poder fazer, tem coisas que não tá no nosso alcance, mas dentro, né, daquilo que tu tá cumprindo e aquilo que tiver nas mãos de Deus, tá nas mãos de Deus, mas aquilo que a gente puder fazer, ajuda sempre vai ter. A solução nem sempre, porque não tá nas nossas mãos, mas o que precisa ser feito vai ser feito. Então, gente, eu só tenho que agradecer e dividir um pouquinho, né, da minha vida com vocês. Curta o canal aí, gente. Não se esqueça de dar um joinha, se inscreva, compartilhe. Temos muitas e muitas histórias e temos muito ainda para aprender juntos. Uma boa noite a todos. Centro de Luz, Paz e Amor está de portas abertas para todos que precisarem. Não tem fronteira, gente, não tem distância. A espiritualidade, ela atravessa o espaço, ela atravessa o tempo. Axé.